Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Neste momento nós estamos em Ottawa, a capital do Canadá. Ela fica aqui na província de Ontário. Contudo, nós iremos fazer um passeio até a cidade de Gatineau, na província do Quebec. Nós estamos indo lá para perguntar para quem mora na província como é morar em Quebec. Então nós iremos, de bicicleta até lá. Chegar lá em Gatineau, nós temos que passar pela Alexander Bridge, que é esse caminho que nós estamos seguindo agora. Essa daqui é a Alexander Bridge, que liga a cidade de Ottawa a Gatineau. Basta você atravessar ela que você vai estar lá na outra cidade. Ali do lado tem um museu, um dos museus aqui da região, muito conhecido. E nós vamos até ele, basta a gente atravessar aqui a ponte. Nós estamos passando agora do lado do museu. E se você descer essa parte, você vai ver uma vista lindíssima da cidade, que mostra um pouquinho da ponte que eu acabei de passar. Ottawa, Gatineau, o parlamento. Olha só a vista. Aqui está ela! A Júlia já está me esperando. E aí, Júlia? Ups, quase caí. Tudo bom? Tudo bem? Tá com a bicicleta pronta pra gente passear? Tô. Então vamos lá, bora. Olha quanto ciclista aqui. E essa daqui é a ponte que nós acabamos de passar. Vista lindíssima desse lugar.
olha só, nós chegamos aqui no local onde nós iremos gravar para vocês, contar um pouquinho sobre Quebec. E a Júlia vai contar pra gente como que é o nome desse lugar, Júlia, porque aqui em Gatineau é só francês, né? É só francês. Segundo o Google Maps, se chama Théâtre de Île. Então repete aqui pro pessoal. Ok, desculpem meu francês, mas é Théâtre de Île. Olha só, e é este lugar aqui. Olhem só que lugar extraordinário. Então agora nós iremos pra lá para bater um papo, contar um pouquinho para vocês como é morar em Quebec. Nós escolhemos aqui um cantinho para conseguir conversar com vocês e explicar um pouco do porquê que a Júlia escolheu morar na província do Quebec. Então ela já mora há quase 4 anos aqui no Canadá, não é mesmo, Júlia? Mesmo, passou voando, meu Deus. Então, uma pergunta para você. Por que o Canadá? Como que é a tua história? Por que você veio para o Canadá? O Canadá, ele caiu, na verdade ele foi uma caixinha de surpresas para mim, porque muitos anos atrás, adolescente que era, eu estava buscando um local para fazer um intercâmbio para aprender o francês. Na época eu já falava inglês e queria aprender o francês por motivos, né, financeiros, digamos assim. A França estava fora de cogitação para mim e aí eu comecei a procurar países secundários em que eu pudesse fazer esse intercâmbio para evoluir o francês e me deparei com o Quebec, província do Canadá, e aí foi onde eu comecei a pesquisar e acabei parando aqui a primeira vez. Em que ano que foi isso? Que ano que você fez seu intercâmbio? 2012. 2012. Então, quanto tempo que você ficou na província do Quebec? Eu fiquei, acho que um total de 6 meses, 6 ou 8 meses, foi alguma coisa assim. Inicialmente eu tinha vindo para ficar um mês só, e aí na primeira semana, eu cheguei no dia 2 de janeiro, auge do inverno, na primeira semana eu já me apaixonei e disse não, quero ficar mais. Enquanto eu consegui ir estendendo, eu fui estendendo. Então você ficou 6 meses fazendo intercâmbio aqui e então retornou para o Brasil. Você já retornou com a intenção de voltar para imigrar, para morar para cá ou não? Não, sendo bem sincera, não. Porque na época eu ainda era adolescente, né? Tinha recém feito maioridade e eu voltei para o Brasil para continuar minha faculdade, porque eu tinha trancado nesse período que eu fiquei aqui. Voltei para o Brasil e aí veio aquele sentimento que eu já vi muita gente descrever, que é bater uma depressão. Eu não conseguia mais me encaixar na minha vida no Brasil. A angústia de ficar no Brasil, uma angústia. Eu acredito que todos nós já sofremos isso, uma vez que você conhece a vida fora do Brasil, você conhece como as coisas funcionam fora do Brasil, eu acredito que foi exatamente isso. Para quem não sabe, nós também tivemos uma experiência aqui no Canadá antes de nós decidirmos imigrar para cá. Nós ficamos, na verdade, um mês, foi diferente de você, nós ficamos um mês em Toronto e eu consigo imaginar o que você está sentindo. A gente também, a partir do momento que a gente retorna para o Brasil, começa a ser angustiante. Você quer realmente tornar aquele sonho uma realidade. Exatamente. E assim, vale ressaltar que quando eu vim fazer o meu intercâmbio, eu não tinha vindo com o intuito de imigrar para o Canadá, porque eu não conhecia o Canadá, não conhecia nada de imigração no Canadá e eu já tinha a ideia, sim, de morar fora do Brasil naquela época, mas não me passava pela cabeça o Canadá. E quando você chegou no Brasil, depois de quanto tempo que você decidiu voltar para o Canadá e como você decidiu voltar? Porque eu sei que você cursou aí um período, você fez faculdade em Montreal, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa história. Quando eu voltei para o Brasil, alguns meses depois eu comecei a trabalhar com a possibilidade de voltar para o Canadá. E quando eu comecei a trabalhar com a possibilidade de voltar, eu comecei a juntar o dinheiro, primeiramente, para tentar voltar. Nesse período eu fui muito ingênua e acho que até burra mesmo seria a palavra, porque eu não pesquisei a fundo os processos de imigração.
eu não fiz nada disso. Eu estava com Montreal na cabeça, Quebec na cabeça, e acredito que é o que muitos brasileiros já ouviram falar ou têm a impressão, existe essa falsa ideia, e era muito mais ofertado e divulgado, que Quebec queria brasileiros, que queria isso. Existiam, pelo menos no estado que eu sou de Santa Catarina, existiam até palestras que eles faziam proporcionando imigração para o Quebec. Então eu estava muito focado na imigração do Quebec e não pesquisei sobre outras possibilidades. Resumindo, você achou que seria muito mais fácil? Exatamente, eu achei que seria muito mais fácil, eu achei que eu juntaria o útil ao agradável e que eu conseguiria, e que seria a opção que me deixasse sair do Brasil o mais rápido possível. É muito interessante pontuar isso, que realmente acontece. Acontecem feiras no Brasil, palestras no Brasil, dizendo que determinadas províncias eles estão com uma carência de trabalhadores, mas são trabalhadores específicos, são trabalhadores muito qualificados e pessoas com nível de inglês ou até para o Quebec, nível de francês. Interessante. E agora a gente chega num ponto muito interessante da história, que a Júlia é nível C2, ela é fluente em inglês e ela também tem um nível intermediário de francês, né, Ju? Esse nível intermediário de francês, né, B1, B2, já seria o B2, quase ali no C1. Basicamente eu me viro muito bem, consegui enrolar. Só para vocês terem uma ideia de qual que é o perfil de imigração da Júlia. Ela não é um profissional que não é qualificado, que não sabe falar o idioma do país, ela sabe falar ambos os idiomas do país, que é o inglês e o francês, e você também é formada, né? Qual que é a sua formação? Eu sou formada em Relações Internacionais. Eu sei que falando assim não parece ser e não é uma área em demanda no Canadá. Se você realmente procurar por aquelas listas de província e tudo mais, Relações Internacionais não é o topo do topo. Mas é uma área que você consegue um emprego muito interessante, inclusive nos setores públicos aqui do Canadá. Exatamente. E no meu caso, hoje eu estou empregada no NOC. Motivo, né? Talvez você veja que a gente fala, mais motivo de eu ter saído de Montreal e ter vindo aqui pegar de novo, porque hoje eu trabalho em Ottawa. Justamente por isso, porque apesar, é uma faculdade muito ampla. Então, existem vários caminhos que você pode seguir e vários ramos que fazem você ser qualificado para determinadas coisas, e foi onde eu caí a minha experiência profissional. Que você mudou para Montreal? Eu mudei para Montreal, cheguei em Montreal no dia 20 de agosto de 2017. Perfeito. E morei em Montreal até outubro de 2020. E aquela pergunta que todo mundo quer saber: o que você achou de Montreal? O que você acha de Montreal? É muito difícil essa pergunta, porque eu simplesmente amo Montreal. Montreal, pra mim, é uma das melhores cidades do Canadá. Eu posso dizer com uma certa tranquilidade que Montreal, ela agrada vários gostos, porque Montreal é muito abrangente, ela é uma cidade muito diversificada, ela tem todas as tribos, ela tem todos os tipos de eventos, todos os tipos de festivais, todos os tipos de trabalho, você consegue encontrar de tudo em Montreal. Se você, aí vai ter aquela pessoa que vai vir dizer: mas Montreal é uma cidade muito grande, muito agitada, eu gosto de calmaria. Você encontra calmaria em Montreal. Nas periferias. Eu, por exemplo, não morava no centro de Montreal. Para ser mais exata, eu morava em Laval, na última estação de metrô que ligava. Eu vou deixar aqui a localização para vocês tentarem compreender onde que fica Laval, para conseguir exemplificar o que a Júlia está querendo dizer. E só para contextualizar também, Montreal é a segunda cidade mais populosa do Canadá, e era justamente lá que você estava morando. Exatamente, e justamente por isso, eu sou uma pessoa que gosta de calmaria, e ao mesmo tempo eu amo Montreal. Por quê? Porque eu tinha o luxo e a possibilidade de, em questão de 30 minutos, estar morando no meio do nada e pegar o metrô e em 30 minutos estar no centro de Montreal. Então eu tinha o melhor dos dois mundos, e você encontra absolutamente tudo. Eu acho que até dá para fazer um paralelo com Ottawa, porque aqui Ottawa é uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. No centro, obviamente, não é tão movimentado como Montreal, mas você encontra de tudo. É muito fácil de você se sentir envolvido pela cidade na região central.
Contudo, se você gosta de tranquilidade, você pode facilmente encontrar isso nas regiões da periferia. E quando a gente fala periferia, não é aquela ideia, aquele significado que tem no Brasil. Não, periferia são as áreas que tem ao entorno do centro. Outro ponto que eu acho muito positivo a respeito de morar em Montreal comparado a Ottawa, se é que você me permite dizer isso, mas é com relação ao custo de vida. Eu, quando consegui a proposta de trabalho em Ottawa, por alguns motivos decidi ficar em Gatineau, e a primeira perspectiva e ideia que eu tive era que, nossa, então eu vou conseguir diminuir ainda mais meu aluguel, né? Porque eu tô indo para um local ainda menor, mais longe e tudo mais. Mas não. Não. O meu aluguel não só aumentou, como ele quase duplicou o valor. E esse é um ponto muito interessante de ser dito, porque é conhecido aqui no Canadá que a província de Quebec, ela realmente, como um todo, tem um custo de vida muito inferior do que aqui, a província de Ontário. Então, é compreensível essa sua surpresa, e realmente eu já ouvi dizer que pessoas conseguem alugar casas em Montreal por $900, apartamentos em Montreal por $900. Assim, temos que ser um pouco realistas também, né? Se a gente tá falando do centro de Montreal, das áreas mais famosas de Montreal, você não aluga por menos de $1.000. A não ser que seja um prédio muito velho, que tem isso também, né? Montreal, infelizmente, ela tem umas estruturas e uns prédios mais velhos, e daí o aluguel, obviamente, cai. Mas, me usando como exemplo, né? Eu morava em Laval, mas que o metrô ainda tinha conexão com Montreal, então era subúrbio quase que junto. Mas tinha estrutura. Tinha estrutura, perfeito. E eu pagava em um apartamento novo, 4,5, então 2 quartos, né, o banheiro, e um apartamento muito espaçoso. Hoje eu moro no 4,5 aqui, que é inclusive menor do que eu pagava lá. E eu pagava $900 de aluguel. Lá você pagava $900, e aqui em Gatineau você paga quanto? Aqui em Gatineau eu estou pagando um total de $1.500. Olha só a diferença de valores em um apartamento menor, inclusive, né? Menor. Detalhe, Gatineau pertence à província de Quebec, mas por essa proximidade, talvez com Ottawa, que tenha esse aumento, né? Na verdade, são vários fatores combinados que fazem com que haja essa diferença de custo de vida, realmente. Sim, e foi um fator, foi realmente uma surpresa muito grande para mim, porque eu estava acostumada com um custo de vida e com um estilo de vida em Montreal, e ele realmente é um estilo de vida mais barato, porque Montreal, metrô, transporte público, depois que você mora um tempo lá, você até pega esse costume e mania de começar a reclamar, o metrô tá parado de novo. Mas, gente, espetacular, assim, eu não consigo hoje, né, fazendo um paralelo aqui com Gatineau e Ottawa, que não tem transporte público eficiente. Toda a estrutura, se a gente for comparar, né, toda a estrutura que tem em Montreal, a gente não consegue encontrar por aqui. Exatamente, o tanto que você consegue economizar, e agora eu não vou dizendo só a questão de aluguel, mas o quanto que você consegue economizar de transporte também, porque em Montreal você paga o equivalente a $89, se eu não me engano, por mês. E você tem acesso a tudo, ao metrô, ônibus, a todas as linhas. Quando você mora talvez fora das linhas centrais, você paga um pouquinho mais caro, mas você se locomovia por tudo e com frequência, sabe? Não é aqui, além do meu aluguel ter aumentado, o fato de eu não poder considerar, na verdade, contar com o transporte público faz com que o meu gasto com gasolina, com carro e tudo mais também aumente, que já aumenta ainda mais, né? Eu acho que é importante pontuar que aqui o valor mensal do transporte público em hora é $122,50. Esse foi um dos motivos por eu ter saído da periferia de Ottawa, que é a região de Nepean, e morar no centro. Por quê? Na região central há uma linha de metrô. Eu não tenho o que reclamar dessa linha de metrô, mas apenas atende à região central, ali da estação Tunnels Pasture até a Blair. Então é uma região muito pequena, ele não abrange toda a cidade. Então realmente há uma deficiência no transporte público aqui em Ottawa, e é uma coisa que eu pontuo com frequência, que é essa espera dos ônibus. E essa questão da espera dos ônibus, ela se agrava no inverno, que há muitos atrasos, e eu digo por experiência que eu já esperei
30 minutos por um ônibus no menos 30. Então realmente é uma questão que é preciso ser considerada assim. Com e eu certeza. acredito que Montreal tem uma questão que eu já ouvi falar, eu não posso dizer com propriedade, mas você pode, que é essa questão que tem em Toronto também, que é o PEF, que é essa região subterrânea, que durante o inverno você não fica tão exposto à temperatura, porque você consegue se locomover nessas regiões subterrâneas. É assim em Montreal também? É assim em Montreal também, né? Perfeito. Só voltando um pouquinho, Montreal, gente, no inverno também vão ter linhas de ônibus que às vezes atrasa, tá? Não achem que é tudo perfeito, porque isso acontece em todos os lugares. Mas que nem você falou, com a linha subterrânea, né? Na região central mesmo de Montreal, você desce do metrô, digamos que você pega o metrô, né? Você desce da estação de metrô, se você não quiser, dependendo de onde você tá indo, você não precisa nem ver a luz do dia. E isso acontecia comigo com frequência quando eu estava na Concórdia, na Universidade na University, que foi onde eu estudei, porque no inverno a gente sabe que o dia em si ele é menor, mais curto, mas então eu saía de casa, eu entrava no metrô, ia até o centro de Montreal, descia na estação que eu tinha e eu só andava pelos túneis quando estava nevando ou quando estava muito frio. E aí, quando eram 3 horas da tarde, digamos que eu saía na rua, já estava escuro. Mas você consegue se locomover sim por vários, não só shoppings, né? Porque tem o shopping subterrâneo em Montreal, mas existem essas galerias que te ligam de um prédio ao outro no centro. Inclusive, no início eu até me perdia, porque você entra num túnelzinho e te leva para um lugar, e aí se você não pega a porta certa, você vai sair em outro lugar, mas você consegue se locomover por todo o centro, eu diria, ali de Montreal, pelos túneis subterrâneos. É só aprender a se localizar. Então você está falando vários pontos positivos de Montreal, mas hoje você mora aqui em Gatineau. Gostaria de entender por que você veio morar aqui em Gatineau, se você gostou tanto de morar em Montreal. Porque, como tudo na vida, existem pós e contras, não é mesmo? E eu tenho uma família, eu não posso pensar apenas em mim, e eu tenho que pensar nos outros também. Infelizmente, marido e tudo mais, eles não se adaptaram tanto a Montreal quanto eu. E questão de trabalho, né? Questão imigratória mesmo. Eu acabei nessa pressa, nessa ânsia em vir morar no Canadá, me enfiando numa bola de neve de processos imigratórios, no qual eu infelizmente não conseguia ver uma saída muito mais rápida. Eu ainda teria que esperar muitos anos para eu conseguir a minha cidadania permanente pelos processos imigratórios no Quebec, no trabalho que eu estava e tudo mais. Então, visando antecipar, visando talvez outras oportunidades e oportunidades de trabalho, eu acabei me mudando pra cá, mas foi exclusivamente por esse motivo. Só para vocês entenderem, quem participa do Express Entry não pode, teoricamente, morar na província do Quebec, porque o Quebec ele tem um processo dele, processo de imigração dele. Então, no caso da Júlia, morando em Montreal, ela teria que fazer parte do processo de imigração do Quebec e não do processo de imigração do Express Entry. Caso você puder, se você quisesse, na verdade, você poderia fazer pelo Express Entry, mas então teria que não morar no Quebec. Exatamente, ou então eles falam que você tem que provar vínculos muito fortes para estar no Quebec, mas estar dizendo que vai morar em outra província, né? No meu caso, gente, mesmo morando aqui em Gatineau, teoricamente é Quebec, né? Teoricamente não, é Quebec. Então, eu também não posso participar do Express Entry neste momento, mas os meus planos são realmente mudar para Ontário. Eu já trabalho lá, então quando eu definitivamente abrir e fazer todo o meu processo no Express Entry, eu não estarei mais fisicamente no Quebec. Ok, mas só pra gente tentar entender, você acha que valeria a pena alguém que está no Brasil vir pra cá, morar em Montreal e participar do programa de imigração do Quebec? Você acha que realmente vale a pena? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um caso que precisa ser estudado com muita delicadeza, porque o que acontece, não é que o Quebec hoje, ele não é favorável à questão imigratória, ele mas o Quebec ele tem um déficit muito específico de trabalhadores. Você tem que ter um perfil muito específico para você ser selecionado pelo Quebec. E mesmo sendo selecionado pelo Quebec,
o Express Entry, eu acho que em questão de 180 dias você consegue estar com sua residência permanente. Enquanto no Quebec, assim, ó, eu tenho colegas que já estão há 3 anos aguardando a residência permanente. Então, já no processo. Já no processo, Já tendo aplicado no processo. exatamente. Só para entender. Obviamente, eu não estudei sobre o processo de imigração do Quebec, eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso. A Júlia, ela estudou um pouco do processo, ela morou lá, a intenção dela era aplicar pelo processo do Quebec, mas eu também conheço pessoas que ficaram 3, 4, 5 anos esperando para serem chamados e não conseguiram. Claro, cada um tem uma experiência de vida, cada um tem um perfil de imigração e isso vai depender da realidade de cada um. Mas na sua realidade, você optou por tentar um emprego no NOC aqui em Ottawa, lá em Ottawa, para então você dar entrada no Express Entry, porque seria muito mais rápido pela Express Entry do que pela província exatamente, do Quebec. porque hoje, pela a minha atual situação de residente temporário e não descarto o Quebec ele ainda é o meu plano B, caso o Express Entry não dê certo, mas no meu atual cenário eu ainda levaria tranquilamente mais uns 3 anos, talvez para aí eu conseguir estar mais dentro do processo, mas para só depois de 3 anos ainda estar aguardando o PR, sendo que trabalhando agora em Ontário, eu acredito que no final deste ano já tenha tudo certo para ir pelo Canadian Experience Class. Então, era um atalho que na minha cabeça valeria a pena, porque eu, como você já bem disse, né, muitas coisas aconteceram, mas esse ano vão fazer 4 anos que eu moro aqui, 4 anos como residente temporário, e a minha saúde mental não me permitia mais aguardar ainda mais, no mínimo mais uns 3 anos, sem tentar outras possibilidades e ficar nessa insegurança de que hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, porque foi isso que aconteceu comigo e foi o pontapé para eu buscar realmente outros caminhos. Eu sofri com uma mudança que teve no processo de imigração no Quebec na metade do ano passado, se não me engano. A última mudança que teve, ela nos afetou. Nos afetou, obviamente, porque a gente não culpa a província, lógico que não, mudanças acontecem, mas ela nos afetou porque nós não estávamos prontos no momento que precisávamos estar para ter dado a entrada no momento que precisava. E aí, como a gente perdeu aquela oportunidade, foi um balde de água fria, bem assim, então peraí, eu não vou esperar mais 4 anos e tudo que eu já investi, todo o tempo que já foi consumido e todo o estresse de imigrante temporário, eu não consigo mais viver mais 4 anos nessa insegurança sem conseguir realmente estar criando raízes, criando a minha vida, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo, por exemplo, pensar em comprar uma casa sendo residente temporário. É uma questão de planejamento. É difícil você se planejar em um lugar onde você sequer tem direitos. Exatamente, é exatamente esse o ponto. Eu fico com esse receio de construir uma vida inteira aqui para de repente eu ser obrigada a ir embora. Então eu não estava mais disposta a viver com essa insegurança e foi onde eu comecei a procurar outras possibilidades. E questão trabalhista, né? Montreal, ela tem sim muitas oportunidades de trabalho, mas de novo, são para áreas mais específicas. E eu, infelizmente, não estava conseguindo me colocar no mercado de trabalho, me colocar no mercado de trabalho qualificado, porque eu trabalhava em Montreal. Desde que eu cheguei em Montreal, na verdade, eu estava trabalhando. Você não teve nenhum problema em conseguir emprego lá? Não, eu consegui um emprego na primeira semana. Tanto eu quanto meu marido conseguimos emprego na primeira semana. Só lembrando, gente, era um mundo antes pandemia, lá em 2017. Muita coisa mudou nesse período, mas a gente conseguiu emprego na primeira semana. Ambos meio que, né, subempregos, eu não gosto desse termo, mas era o entry level. Aqui a gente usa muito esse termo, que é um emprego de entrada, é um entry level, não são... É difícil dizer subempregos, né, porque... Mas o meu marido, ele começou a trabalhar num restaurante, eu também era garçonete, mas com 3 semanas que eu fui garçonete, eu já consegui um emprego numa recepção de academia e fiquei lá um bom tempo,
Até que eu também troquei vários empregos, mas por eu falar mais, por eu falar o inglês, por eu falar o francês, por eu falar espanhol e o português, eu consegui um emprego que me pagava muito mais que o salário mínimo em um call center, e aí eu fiquei nesse call center até eu conseguir o meu emprego aqui. Lembrando que também eu tinha visto de estudos, né? Então, com visto de estudo trabalhando só 20 horas, eu não consegui um trabalho qualificado na minha área. E essa situação só mudou no final do ano passado. O meu work permit, eu só tive meu work permit no final do ano passado. E aí, como eu estava com pressa, a primeira oportunidade de emprego que apareceu, que eu achei que compensava, eu aceitei e foi aqui. Então, essa questão é bem interessante. Não é que não tem emprego. A gente consegue emprego aqui, tem muito emprego aqui. O emprego de entrada, aquele emprego que você está começando aqui no Canadá. É ser garçonete, é ser segurança, é ser recepcionista. Todos esses empregos, eles não se encaixam nos processos de imigração que nós estamos buscando. Não é que eles não se encaixam em processo de imigração, mas no processo de imigração que nós estamos buscando, eles não são favoráveis para nós. Então, por exemplo, eu trabalho como segurança, é o NOC-C. NOC-C não entra no Express Entry. Então, eu precisaria de um emprego no NOC 0, A ou B, que é exatamente essa estratégia que a Júlia fez. Então, aqui em Ottawa, ela conseguiu um emprego no NOC B. Então, assim ela vai ser elegível quando completar um ano de experiência no NOC B para o Express Entry, além dos outros pontos que você tem pelo seu perfil de imigração, né? Exatamente, e foi justamente por isso, porque o mercado, e isso é importante ressaltar, Montreal é uma cidade muito grande, consequentemente o mercado de trabalho lá também vai ser muito mais concorrido. E uma coisa que eu senti que é um dos pontos negativos, eu acho interessante ressaltar, é que eles são, os quebecois em geral, pelo menos essa foi a perspectiva que eu tive, e alguns amigos que também já me relataram a mesma coisa, se eles podem escolher entre um imigrante e um quebecois, eles vão pelo quebecois. Eu senti isso na pele porque eu fiz algumas entrevistas e eu fiz alguns processos seletivos em que eu saía da entrevista, eu tinha um feedback maravilhoso, parecia que eu seria contratada, e aí de repente... Não, só para vocês terem uma ideia, eu conheço a Júlia já há um certo tempo, o inglês dela é extraordinário, inclusive faz pouco tempo que ela conseguiu fazer a prova do IELTS. Vamos falar um pouquinho das suas notas, né? Ela conseguiu no reading 9, no listening 9, no speaking 8,5, no writing 7. C2, gente, C2. O overall foi 8,5. Exato. O nível de inglês dela é extraordinário. Eu já pude ter a oportunidade de ter algumas aulas, inclusive com a Júlia. A Júlia me ajudou muito no meu processo para eu conseguir o meu IELTS. Como eu disse, ela falando inglês parece realmente uma nativa. Então não é problema com o idioma, certamente. Eu sinto que é a parte francesa, né? Porque o meu trabalho feito a mesma coisa que eu faço em Ottawa, eu fazendo em Montreal, eu teria sim que ter um envolvimento melhor com o francês. Eu considero meu francês para ser bom, mas um nível bom, mas que nem você falou, você já me ouviu falando em inglês. O meu nível de francês claramente não é o mesmo nível de inglês. Dá para perceber que eu não sou nativa naquele idioma e que é uma segunda, terceira língua. E eu acho que isso meio que afetava. Assim, eu já ouvi dizer muitas vezes de muitos brasileiros que eles sofrem frequentes preconceitos por serem imigrantes e por não falarem francês. Você já sofreu algum preconceito lá no Quebec por isso? Já, é verdade certeza. isso? É verdade, e assim, lembrando que eu já cheguei no Quebec falando francês, né? Posso não ter, obviamente, não cheguei falando o mesmo nível que eu tenho hoje, mas eu já cheguei falando, então eu conseguia me comunicar e eu optava por me comunicar sempre em francês. Ou então, quando eu trabalhava de recepcionista na academia, né? Eu trabalhava num bairro anglofônico, então a maioria dos clientes e usuários, eles falavam inglês, a língua oficial na academia, e a academia em si, o ambiente, todos os funcionários falavam inglês, mas sempre que eu ia atender alguém, ou recepcionar alguém, ou atender um
telefone, a gente tinha que começar a falar em francês, sempre francês primeiro. E existiam situações em que eu ia atender a pessoa e se a pessoa já começava, principalmente no início, assim, nos primeiros meses, que a pessoa já começava a falar. E eu não sei se vocês já ouviram um quebecois falando, gente, mas o francês é muito diferente do francês da França. O sotaque é muito carregado, é uma nova língua. Eu me posicionava dizendo, olha, estou aprendendo francês, será que você pode falar mais devagar? E repetir, eu tentava sempre ser educada, explicar a minha situação, mas não deixar, eu não trocava automaticamente para o inglês, que era fácil para mim. Eu tentava me manter no idioma em respeito ao ambiente que eu estava, e mesmo assim, algumas pessoas já cheguei a ouvir dizendo, ai, por que você veio para cá se você não fala o meu idioma, a gente não quer imigrante. Já me falaram isso quando eu trabalhava na recepção da academia. Mas o que eu posso fazer, não é mesmo? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você deixaria de morar, se você tivesse já a sua residência permanente lá, podendo morar no Quebec, você deixaria de morar no Quebec por causa do preconceito, ou esse motivo aconteceu com você, mas você relevaria? O que você acha? Para quem está querendo, para quem está pensando em morar no Quebec, você acha que esse é um ponto importante a ser considerado ou não? Eu acho que é um ponto importante a ser considerado para que a pessoa não seja pega de surpresa e não se decepcione tanto caso isso venha acontecer com ela. Mas eu não deixaria de morar no Quebec por conta disso, não. Porque assim como você encontra essas pessoas que são radicais, você também encontra pessoas muito acolhedoras. Existem os dois. E é um pouco compreensível. Não apoio, mas eu entendo um pouco esse sentimento, principalmente de que eu sofri, pelo menos, né, foram com pessoas mais velhas. Eu consigo entender o medo que eles têm e o receio que eles têm de talvez os imigrantes meio que matarem a cultura deles, que eu vejo que esse é o ponto principal aqui no Quebec. Eles têm muito medo de que essa nova onda de imigrantes e que os novos imigrantes aqui, eles acabem com o francês, que infelizmente é o que está acontecendo. Quando eu vim para Montreal em 2012, você ouvia francês num nível muito maior, você mal ouvia. Isso que Montreal sempre foi uma cidade oficialmente bilíngue, mas você mal ouvia o inglês, era só francês. Quando eu cheguei em 2017 já era um cenário completamente diferente. Então essa já vem uma outra pergunta que eu frequentemente escuto do pessoal, que as pessoas falam que realmente que em Montreal você consegue facilmente viver apenas com o inglês. Você concorda com isso ou discorda? Concordo absolutamente. Em Montreal você consegue viver com o inglês. Então se hoje eu for lá com o meu inglês, você acha que eu conseguiria um emprego, conseguiria viver apenas com o inglês ou repensaria? Repensem, e isso eu digo para todo mundo, porque uma coisa é você viver na sua, a outra é você querer viver e se inserir na comunidade que você está vivendo, que é o que eu busco quando eu me mudo para algum local. Eu acho que qualquer pessoa que esteja considerando o Quebec, Montreal, sim, você consegue vir e se virar somente com inglês. Meu marido até hoje ainda está aprendendo francês, ainda não consegue ter um nível muito fluente, e a gente vivia em Montreal e ele vivia e trabalhava, mas depende de área e área. Se você quer morar no Quebec, eu acho que pelo menos um nível elementar de francês você precisa ter. E talvez realmente trabalhar essa mentalidade de ter o francês como primeira língua se você for morar lá. Você consegue viver muito bem com o inglês, sim, mas nem todo quebecois fala inglês. E aí como é que você vai se comunicar com essas pessoas? Ou eu acho que é meio mais uma questão de respeito também com o local que você está indo. O Quebec, ele é oficialmente uma província francesa. Se você quer morar no Quebec, você tem que ter pelo menos um nível B1, B2. Você tem que saber ir no mercado e falar em francês. Você tem que saber... questão de sobrevivência. Sobrevivência. Você tem que conseguir pedir alguma instrução na rua, alguma direção em francês. Porque nem todo mundo que vai te abordar ou que você vai abordar vai falar inglês. Inclusive policiais em Montreal eu já vi policiais que não falavam inglês. Então, se você considera morar no Quebec, você consegue em Montreal precisamente, tá? Se você sai de Montreal, gente, é francês. É francês. Uhum. Mas em Montreal você consegue viver com inglês, sim, mas eu diria que você precisa ter um nível
razoavelmente de elementar de francês. E o Quebec oferece cursos gratuitos para imigrantes. Exato, esse é um outro ponto, né? Mesmo você sendo residente temporário, a própria província te fornece um curso de francês para você conseguir realmente ter essa imersão no idioma. Isso, essa lei mudou recentemente, inclusive acho que faz um ano e meio, talvez um pouquinho mais, porque quando nós chegamos nós não éramos elegíveis à francização, que é o curso que eles chamam, e nós somos elegíveis recentemente. Ele é um curso, sim, não é um curso que vai aprofundar o seu ou alavancar muito o seu nível. Lógico, se você estudar por parte, perfeito. Mas ele é um curso que o governo fornece gratuitamente e tem pessoas que até conseguem um auxílio financeiro do próprio governo por estar fazendo esse curso de francês. E ele te dá o francês do dia a dia. Ele realmente... Para você se virar. Para você se virar e para você se inserir na comunidade, para você passar numa entrevista de emprego, ele te dá o francês necessário para você sobreviver. E eu acho isso uma atitude extraordinária da província. E eu vejo isso como uma técnica que eles têm de talvez não deixar o francês morrer. Exato, eu concordo contigo. E até, inclusive, falando sobre isso, o ministro da imigração recentemente também fez uma outra alteração. A gente falou que há alterações frequentes no sistema de imigração. Uma última atualização foi em relação aos pontos do francês. Então hoje, se você fala francês, você consegue aí alavancar a sua nota no Express Entry. Por quê? Porque você tem um nível de francês. E o próprio ministro da imigração, ele falou que ele realmente quer aumentar o número de falantes de francês em todo o Canadá. E isso só corrobora para o que você está falando em relação à província do Quebec, que é não deixar essa cultura do francês morrer. Que é a maior briga, né, gente, hoje é o Quebec e o resto do Canadá. A maior briga deles, dessa unidade, é com relação ao francês. Então, muita gente, e eu digo por experiência própria porque eu já fui uma dessas pessoas, eu via o francês como um problema. Como uma barreira. E isso vindo de uma pessoa que adora aprender novos idiomas, né? Mas chegou um momento em que eu estava cansada de, assim, ficar dando com cara em porta fechada por conta de uma questão de uma língua. Eu cansei. Teve uma época que eu disse assim, por que não é tudo inglês? Não quero mais. Mas faz todo sentido, assim. E eu vejo que hoje, se você encarar o francês como uma solução, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil e vai ser muito mais fácil não só caso você queira morar no Quebec, mas caso você queira morar em qualquer lugar do Canadá, caso você queira utilizar o Express Entry. O meu trabalho em Ottawa, por exemplo, eu consegui, o meu diferencial foi o francês. E isso é muito interessante, até se você quiser trabalhar no serviço público aqui. Se você tem o francês, você já é um candidato extraordinário, porque nem todos, na verdade, vamos ser claros aqui, não é porque a gente está no Canadá que o canadense também fala francês. Exatamente. Não é bem assim. Nem todo canadense fala francês. Então já imaginou você, além de falar o próprio português, fala o inglês e o francês. Então realmente você se torna um candidato muito melhor do que os outros no quesito idioma. Agora que você comentou isso, eu até lembro de um momento que eles dão muito valor ao imigrante que é qualificado. Eles te veem realmente com outros olhos. E eu lembro que enquanto eu estava nessa jornada de conseguir um emprego no Nokia, porque não é fácil. Já vamos colocar aqui. Não é fácil conseguir um emprego no Nokia, dependendo da área que você trabalha, dependendo do seu currículo, não é tão fácil. Qual que é o seu emprego hoje? Hoje eu trabalho como... É complicado. Eu fui contratada para ser coordenadora de importação. Numa empresa, né? Fazer todo o processo de supply chain, logística, fabricação de produtos e tudo mais. Esse era o que era para eu fazer, mas eu acabo também fazendo a parte de desenvolvimento de arte e de design, de embalagens e tudo mais. Eu acabei unindo várias coisas em mim num curto período de tempo. Mas eu fui contratada para ser coordenadora de importação. E eu sou supervisor de uma empresa de segurança. O que acontece? Não foi fácil.
nós tivemos que enfrentar várias coisas. Eu tive que realmente melhorar o meu nível de inglês em pouquíssimo tempo para eu conseguir essa vaga. Eu tive que abraçar, assim como a Júlia falou, várias outras funções dentro da empresa para mostrar para eles que eu era realmente uma funcionária excepcional e que eu merecia um trabalho no NOC. Contudo, a gente sabe que há outras vagas que são igualmente no NOC, mas que não são tão concorridas assim. E uma delas, salvo engano, é açougueiro. Se é açougueiro, ajudante de cozinha, são vagas também. Baker, salvo engano também, são vagas no NOC e que também não há tanta exigência. Contudo, você precisa ser qualificado para ocupar essas vagas. Não é porque é uma vaga de Baker que eles vão te contratar porque você simplesmente quer um emprego no NOC. Não, nem sempre é assim. Acontece, mas nem sempre é assim. Não é tão simples assim conseguir um emprego no NOC. E eu acho que o principal motivo de não ser tão simples, pelo menos foi o que eu sentia, era que eu não tinha uma experiência canadense. Daí agora a pessoa vai dizer, mas você não estava trabalhando? Sim, eu estava trabalhando desde que eu cheguei, mas eu não estava trabalhando num trabalho qualificado, não estava trabalhando na minha área. Então, a minha experiência profissional era uma experiência profissional do Brasil, tanto que no processo seletivo nesse que eu efetivamente fui contratada, eles contrataram, eles tiveram uma videoconferência com a minha coordenadora do Brasil, para realmente validar se eu era aquilo que eu estava me vendendo. Você tinha aquela experiência profissional que eles estavam Exatamente. E eu tive a sorte da minha coordenadora falar inglês e ser uma amiga pessoal minha, então ela me ajudou nesse sentido, mas eles realmente contataram. E o fato de eu não ter tido uma experiência canadense na área que eu estava querendo me inserir no mercado, apesar de estar trabalhando em outra área, era muito difícil. Porque desde que eu consegui esse emprego aqui, já me surgiram outras oportunidades que antes não surgiam. E isso é muito interessante de falar, porque realmente, a partir do momento que você encontra um emprego qualificado, que você coloca isso no seu currículo, a sua vida muda. Exatamente. Muitas portas se abrem aqui, realmente. Exatamente, mas até você conseguir abrir essa primeira porta é um caminho penoso, dependendo da área. É realmente muito difícil e eu acho que tem que ser, né, considerado de todos os ângulos. Exato, assim. Um outro ponto muito interessante é que a Júlia engravidou aqui no Canadá. A Júlia engravidou e hoje ela tem a Vitória, né? Tem a Vitória. Como que foi essa experiência pra você? Traumatizante. Que aqui é sinceridade mesmo. Sinceridade, gente. Porque assim, primeiramente eu não planejava. Desculpa, eu não planejaria uma gravidez sendo residente temporário no país e numa província que eu não teria direito ao acesso à saúde pública. Que a situação da Júlia naquele momento era uma situação particular. Exatamente. No Quebec, como residente temporário, você não tinha acesso à saúde pública. Exatamente, você só tem acesso à saúde pública no Quebec como residente temporário, salvo algumas exceções. Então, por exemplo, se você vem de algum país que tem convênio direto com o Quebec, ou seja, países francofônicos, você tem acesso, que nem Luxemburgo, França, Bélgica, Portugal, inclusive, tem um convênio com o Quebec, e se você é um estudante temporário destes locais, você tem acesso. Se você vem com um visto de trabalho fechado, ou seja, você ganhou seu visto de trabalho para ficar no Quebec porque você tem uma carta de um empregador. Se você está com o visto fechado, você também tem acesso ao sistema de saúde. Agora, se você é mero mortal, bem como eu, estudante do Brasil, com visto de estudo e cônjuge de visto de trabalho Open Work Permit, você não tem. Você não tem acesso. Você tinha algum seguro da sua universidade? Tinha, e graças a Deus, gente, eu estudei na Concord University, que é uma das melhores, assim, ó, amo de paixão, recomendo, é uma das melhores instituições que eu já tive a honra de pisar nos meus pés, maravilhoso. E o seguro deles era uma mãe. Eles tinham um convênio com a Blue Cross, que não é o seguro de viagem da Blue Cross, ok? Então, se você está planejando vir, existe uma diferença entre o convênio que a Concórdia tinha com eles e o seguro que eles vendem para nós, residentes temporários. Eles tinham um seguro de saúde que cobria muita coisa. Mas você teve que pagar por esse seguro. Não foi gratuito. Não foi gratuito. Não é um seguro da universidade que você não precisa pagar. Ele está inserido na sua tuition. Ele é obrigatório, ele é um valor obrigatório na tuition, e eu pagava todo o semestre
de outono para o ano inteiro. Eu tinha que pagar o ano inteiro em uma única vez e, se eu não me engano, ele me custava em torno de uns $1.200. No meu caso, eu estou cursando college em Ontário. No meu caso, exatamente, começa no semestre de outono e vale para o ano inteiro. Eu pago $700 por ano, mas lembrando, eu faço college e a Júlia fazia universidade. E assim, também já ouvi tu falando que já teve vários problemas com o seguro, né? O meu seguro, ele raramente negava alguma coisa. Nesse sentido, todas as consultas que eu precisei, por exemplo, meus problemas de visão, oftalmo, tudo isso, meu seguro, assim, ó, sempre cobria, nunca questionava. E a minha sorte é que a própria universidade que eu estava, a Concórdia, eles tinham uma clínica médica interna. E essa clínica médica, que foi inclusive onde eu descobri a minha gravidez, foi o que me auxiliou neste processo e o que me auxiliou com o seguro. Então, por exemplo, eu não fiz nada que eles não tivessem me recomendado, eu não fui quase em nenhum local que não tivesse na lista de recomendação que eles me deram, e eu acho que isso, né, que ajudou. Mais uma pergunta, você teve que pagar pelo seu parto aqui para ter a Vitória? Como que foi isso? Tive e não tive, porque o que acontece, quando você não tem acesso ao sistema de saúde público, para você ter um parto, e isso eu tenho duas colegas brasileiras que tiveram parto aqui na mesma situação que eu, em Montreal, inclusive no mesmo hospital, e elas tiveram que depositar antecipadamente o valor do parto, o valor estipulado do parto, né? Então eles estipulam quanto que vai custar a sua estadia de 2 dias, se não me engano, dá mais ou menos ali entre 12 a 15 mil dólares. Você teria que pagar isso lá no pré-natal. Assim que você começa o pré-natal, você já dá esse depósito pro hospital e fica lá. Eu não tive que fazer isso por conta do seguro da faculdade. Eles não fizeram com que eu desse esse depósito. Alguns exames eu tinha que pagar, na verdade todos os exames eu tive que pagar antecipado, e aí o seguro ia reembolsando aos poucos, mas esse depósito no hospital eu não tive que dar. Porém, entretanto, todavia, depois do parto, o meu seguro não cobriu tudo. Porque no mês que a Vitória nasceu, teve uma mudança na apólice do seguro, e aí eu perdi o direito à cobertura a algumas coisas. Então, todos os custos do parto, por exemplo, relacionado à Vitória, eu tive que pagar do meu bolso. Anestesia e tudo mais, eu tive que pagar do meu bolso. Deu um total de, acho que, $5 mil, $4 mil e pouquinho. Mais os exames que você pagou durante o pré-natal. Mais os exames. Lembrando que o meu seguro, ele não devolveu tudo 100%. Ele devolvia ali questão de 80%, mais ou menos, dependendo do exame, dependendo da consulta. Então eu não chegava a receber integralmente o valor de volta, né? Mas recebi uma boa parte, ainda bem. Mas em questão depois do parto ali, algumas complicações que eu tive que pagar, e foram isso. De novo, eu acabo dizendo que, assim, não é via de regra, mas eu fui uma pessoa muito sortuda. O hospital se disponibilizou a me deixar pagar parcelado. Entendi. Não é comum. Não é comum. Mas você conseguiu pagar parcelado, eu consegui pagar parcelado. Bastante. Então eu pagava em torno de $1.000 e poucos por mês até eu quitar toda a minha dívida. E aproveitando o ensejo, né, falando da Vitória, hoje ela frequenta daycare aqui no Quebec, né? Como que funciona aqui? Porque há uma diferença entre os valores do daycare lá em Ontário com aqui no Quebec. Isso até instiga muitas pessoas que estão lá em Ontário a morar aqui no Quebec, por causa dessa diferença de preço. Quanto que custa daycare aqui no Quebec, aqui em Gatineau? Este é o motivo pelo qual eu estou morando em Gatineau. Enquanto eu não fechar um ano na empresa, eu não saio do Quebec para ir morar em Ontário, justamente pelo quesito daycare, porque no Quebec as creches, você consegue creches subsidiadas, creches muito boas, inclusive subsidiadas. Eu pago o total de $8,50 por dia. $8,50 por dia. Ou seja, o mês não passa de $200. Eu já ouvi dizer, eu não tenho filhos, não posso dizer com propriedade, mas eu já ouvi dizer que muitas pessoas pagam entre $30 e $50 por dia. Esses são os valores das garderies privadas aqui no Quebec também, em torno de 35,
o céu é o limite, né, do que você quiser, mas é esse o valor que você paga em Ontário. Eu sei porque eu pesquisei, porque a minha intenção era justamente já ir para lá no primeiro momento, mas aí por questão, né, creche e do valor exorbitante, eu decidi ficar aqui em Gatineau por um tempo, até eu realmente me estabilizar, e porque eu pago R$8,50 por dia. Esse R$8,50, ele já inclui toda a alimentação que ela tem naquele dia da creche também, então é uma diferença gritante. Não, e analisando essa questão, então você realmente só está morando aqui em Gatineau por causa do daycare e não pelo aluguel, o custo de vida em si. O que você diria nesse sentido? Hoje, o custo de vida em si, pra mim, eu acho que daria na mesma se eu estivesse em Ottawa ou se eu estivesse aqui em Gatineau, aonde eu moro. Porque sabendo o quanto que um apartamento custa no centro de Ottawa, eu preferindo já morar nos mais afastados, sabendo quanto que custa o aluguel de algo mais afastado, eu poderia estar pagando este aluguel mais afastado, porque é relativamente o mesmo valor que eu pago no meu apartamento aqui em Gatineau. Mas aí, acrescentando o valor que eu teria que pagar de daycare, mesmo o imposto aqui do Quebec sendo mais alto, não me compensa estar morando do outro lado da ponte neste momento. Então, na sua opinião, quem está vindo para cá sem filhos não é uma grande vantagem morar aqui em Gatineau, na sua opinião? Não é uma grande vantagem, a não ser que essa pessoa realmente queira morar no Distante. interior, no interior de Gatineau, nas cidades que tem próximas, porque daí o aluguel vai ser realmente mais barato. Mas morar nesta região que nós estamos de Gatineau, eu não vejo muita diferença. É porque nós estamos realmente muito próximo do centro de Ottawa. Então, considerando quase a mesma coisa. o valor do aluguel aqui, ele é consideravelmente mais elevado do que se fosse morar na periferia de Gatineau, mas isso também obrigaria a pessoa a ter um carro, né? Por causa do transporte público. E a mesma situação na cidade de Ottawa. Se você mora na região central, você está muito bem servido na questão de transporte público, mas os aluguéis são consideravelmente mais altos, diferentemente do que se você morar na periferia, que os aluguéis serão mais baratos, e é isso que a Júlia falou, contudo, você também vai ser obrigado a ter um carro para se deslocar. Exatamente, e daí é assim, é perfil, né? Eu acho que cada um de vocês que esteja, se já está aqui ou se está nessa jornada, tem que analisar o que gosta, o que prefere e o que serve, porque o que funciona pra mim não funciona pra você, por exemplo, que nem você falou, você não tem filhos. Então, tu morar nesse lado da ponte é uma outra análise do que continuar no centro de Ottawa. Então, são tudo questões a serem pensadas, mas eu hoje, se eu não tivesse filhos, eu teria ido direto para Ottawa, não teria ficado em Gatineau. Então, para nós finalizarmos esse vídeo, eu vou pedir aqui para Júlia. Júlia, eu quero saber de você 3 pontos positivos de morar em Quebec. Bom, acho que o primeiro de todos é o custo de vida. O Quebec, ele tem um custo de vida, ele te oferece o estilo de vida de províncias tipo Ontário, estilo de vida de cidades tipo Toronto, mas num valor muito mais acessível. E daí nesse custo de vida você pode incluir o valor do daycare, por exemplo. Daycare, seguro de carro, de casa, até aquisição de casa, né? Aqui no Quebec existe certos benefícios que o governo fornece para compradores e homeowners, que te dão uma isenção fiscal se é a sua primeira casa. Então, custo de vida em geral melhor. O idioma, o segundo ponto, a partir do momento que você para de ver o francês como um problema, para mim, o fato de você estar num ambiente que te favorece aprender e conviver não só com um, mas com 2 idiomas ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma questão muito positiva. Para mim e para minha filha que está crescendo aqui, ela já está crescendo sendo uma criança que aprende 3 idiomas ao mesmo tempo. Então, na minha concepção, isso é um ponto muito positivo. Acrescentando também que hoje quem fala francês pode conseguir imigração mais rápido, né? Pelos pontos de Express Entry, os pontos de francês pelo Express Entry. Então eu também consideraria como ponto positivo. E o terceiro? O terceiro eu acho que é muito difícil colocar, mas eu acho o Quebec um charme de lugar, um charme de província. O Quebec, ele
pra mim ele é um pedaço da Europa, Aqui, no concordo. Canadá. Então as cidades são maravilhosas, os prédios são maravilhosos, o estilo de vida é outro. Mas isso é perceptível a partir do momento que você atravessa a ponte. É como se você estivesse passando por um outro país só de você chegar aqui na província do Quebec. E eu me identifico com esse estilo de vida, me identifico com a arquitetura, com a cultura, eu acabo me identificando em partes, então pra mim isso também é um ponto positivo. E a gastronomia. A gastronomia, eu vou acrescentar que a gastronomia para mim realmente é um ponto extremamente positivo do Quebec. Eu tive a oportunidade de conhecer Gatineau, Montreal e Quebec City. Quebec City, inclusive, é a cidade mais charmosa que eu conheço aqui do Canadá. Nas três cidades, eu tive assim, experiências extraordinárias com a culinária, realmente muito favorável. Esse é um ponto assim, extraordinário para nós. Inclusive, Quebec City tem inúmeros restaurantes com esse toque, né, da culinária francesa que eu acho assim extraordinário. Então, na minha opinião, é um ponto muito positivo para Quebec. É muito positivo, e é muito positivo porque daí já junta o útil ao agradável, né? Porque junta o fato de você ter uma gastronomia, uma culinária excelente e você não tá pagando um valor exorbitante que nem a gente pagaria no Brasil, por exemplo. Exatamente. E para quem está pensando, nossa, mas por que vocês estão falando da gastronomia? É porque a discrepância entre a gastronomia do lado do Quebec com o Ontário é muito grande. É muito grande. Então, por isso, para nós, esse é um ponto realmente positivo. E incluindo isso que a Ju falou, o preço que se paga pela qualidade dos pratos, a qualidade dos restaurantes é realmente impressionante. Então eu acho que a gente conseguiu pontuar algumas questões bem importantes relacionadas à província do Quebec. E eu gostaria de agradecer a Júlia, mas calma lá, Júlia. Você ainda vai mostrar a cidade de Gatineau para nós, não vai? Vamos conhecer? Vamos conhecer. Vamos conhecer um pouquinho de Gatineau e você vai com a gente. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Gostaria de te agradecer, Júlia. Eu que agradeço o convite. Por todo o conhecimento, né? A gente ficou quase uma hora ali conversando um pouco sobre o Quebec. E se você tiver qualquer dúvida em relação a esse assunto, é só escrever aqui nos comentários que a Júlia mesma vai responder vocês. E não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, não é mesmo? E se inscrever no canal. Isso mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!